Bem-vindos ao nosso curso de fitoterápicos imunomoduladores, usos potenciais. Eu, professor Francisco Corrêa Júnior, irei ministrar esse rápido curso para vocês entenderem um pouco sobre os potenciais dos fitoterápicos na imunomodulação. Inicialmente me apresentando, sou farmacêutico, mestre em ciências farmacêuticas, especialista em fitoterapia, terapeuta ayurvédico, também sou especialista em educação, professor, palestrante, coordenador de cursos de pós-graduação no Instituto Rios Educação. Então, a partir de agora, vamos conhecer um pouco sobre imunomodulação e sobre o potencial dos fitoterápicos nesta atividade. Inicialmente, vamos entender o que é a imunidade. O sistema imunológico, na verdade, ele foi concebido como um sistema de defesa contra as agressões que o nosso corpo pode vir a sofrer. Por exemplo, agressões por micro-organismos, como vírus, bactérias, fungos, parasitas, agressões por células cancerígenas, alterações de células que podem gerar câncer, órgãos e tecidos transplantados, que são considerados externos, né? E uma resposta imunológica, ela funciona de modo normal, né, da seguinte maneira: reconhece um antígeno estranho, né, e que seja potencialmente nocivo, ativa, né, as forças de defesa contra esse antígeno, ataca o antígeno e, por último, controla e finaliza esse ataque. Esse é o processo imunológico normal, ou a resposta imunológica normal. Vários distúrbios podem acontecer, né, no nosso sistema imunológico. E eles ocorrem quando o organismo gera uma resposta imunológica contra si mesmo, ou seja, as doenças autoimunes. Também pode acontecer quando o organismo não consegue gerar respostas imunológicas apropriadas, né, contra aquela agressão. Por exemplo, nos pacientes imunodeprimidos. Pode também gerar uma resposta excessiva, né? Hoje nós temos ouvido falar muito da tempestade de citocinas que acontece em função da infecção pelo vírus, né, pelo novo coronavírus. Quais são os componentes do nosso sistema imunológico? Esse nosso exército de defesa, né, é composto por componentes celulares e componentes moleculares, né? Esses componentes costumam trabalhar juntos, associados, para fornecer a melhor resposta. Macrófagos, linfócitos, as células T, células B, as células NK, todos são membros do nosso componente celular. Os componentes moleculares nós chamamos, de uma forma geral, de anticorpos e citocinas. E aí temos os interferons, as interleucinas, fator de necrose tumoral, enfim. Para falar um pouco sobre os fitoterápicos, para começar a falar sobre os fitoterápicos nesse processo de imunomodulação, eu convido vocês, inicialmente, a fazer uma viagem no tempo. Vamos conhecer um pouco das medicinas tradicionais, as medicinas antigas, a medicina tradicional chinesa e a medicina indiana, ou o Ayurveda. E por que isso? Porque eu quero que vocês entendam que esse conceito de defesa orgânica, ele existe há milênios, talvez com outras palavras, com uma outra filosofia, mas as racionalidades médicas, a Ayurveda e a medicina tradicional chinesa, já tratavam há milênios essa questão das defesas do organismo. E, logicamente, o recurso terapêutico disponibilizado na época era principalmente fitoterápico, ou as plantas medicinais. E como o nosso curso é sobre fitoterápicos imunomoduladores, eu quero convidar vocês a essa viagem no tempo. E depois a gente vai contextualizar isso na nossa atualidade. Então, vamos ter uma visão oriental sobre a imunidade. Como eu disse, o Ayurveda e a medicina tradicional chinesa
são sistemas milenares, né? Perduram até hoje, na verdade, mas contam-se aí 5, 6, 7 mil anos de história. A Organização Mundial da Saúde considera como racionalidades médicas. Então, até mesmo aqui no Brasil, nós temos a medicina tradicional chinesa e a medicina ayurvédica presente nas práticas integrativas e complementares, né, como aprovadas no SUS. Nós temos aqui, na medicina tradicional chinesa, um conceito chamado Qi, ou Qi, que é a energia, né? E o que é o Qi? O que é a energia? Em síntese, é aquilo que move o nosso corpo. É aquilo que nos dá a vida. Então, vejam, de forma muito rápida, sem me deter muito nesses conceitos, eu quero mostrar para vocês que cada indivíduo, cada ser humano, traz um Qi de sua essência ancestral, um Qi adquirido dos alimentos, um Qi adquirido do ar, da respiração. Essas três fontes de energia se juntam no que se chama de Qi verdadeiro. Esse Qi verdadeiro acaba se dividindo entre dois tipos de energia. O Qi dos meridianos, que percorre todos os meridianos do corpo, e o chamado Qi defensivo, ou Wei Qi. E é esse, especialmente, que nos interessa. Então, a ação ou a energia, né, o Qi, pertence ao que os chineses chamam de domínio do Yang, ou seja, as energias positivas, energias de ativação, de movimento. Então, entre as várias funções do Yang, uma delas é a movimentação de leucócitos, o aquecimento, o transporte, enfim. Né? Então, são vários tipos de Qi. O Wei Qi é o Qi defensivo. E como ele está ligado a movimentos, e a gente pode entender aí o movimento, inclusive, das células de defesa, portanto, a ativação ou o equilíbrio dessa energia para a medicina tradicional chinesa era a chave da nossa defesa orgânica. Então, qual era a estratégia? Tonificar o Qi defensivo. E funcionaria assim, como estratégia de defesa contra todos os agentes que pudessem nos agredir. Não que eles conhecessem vírus ou bactérias, como nós conhecemos hoje, mas eles sabiam que alguma coisa de fora, né, algum agente agressor, se apoderava do corpo e poderia gerar doenças. Portanto, se o Qi defensivo estivesse muito bem equilibrado, esses agentes agressores dificilmente causariam adoecimento. E eles utilizavam, e utilizam ainda hoje, diversas plantas. Plantas que tonificam o Qi defensivo. Então, aqui nós temos, por exemplo, o Panax ginseng, ou ginseng coreano. Aliás, todos os ginsengs podem ser entendidos dessa mesma forma. Mas, tradicionalmente, já que estamos falando da medicina chinesa, vamos nos ater aqui ao Panax ginseng. Também, uma outra planta extremamente usada na medicina tradicional chinesa, a Glycyrrhiza glabra. Também existe a espécie Glycyrrhiza uralens, que não faz muita diferença em termos de atividade, que é o conhecidíssimo alcaçuz, ou, né, entre os americanos e europeus, o licorice. Plantas que tonificam o Qi defensivo. Continuando, temos aqui mais essa espécie, o Astragalus membranaceus. Astragalus membranaceus é considerado uma das 50 ervas essenciais da medicina chinesa e é uma das mais utilizadas dentro do processo de imunomodulação, ou, na linguagem chinesa, de ativação, tonificação do Qi defensivo. E eu quero trazer mais uma planta, mais uma espécie vegetal,
a Schizandra quinensis. A Schizandra quinensis, né, que nós não temos aqui tão facilmente no Brasil, na América Latina, tem alguns nomes, como magnólia chinesa, cereja dos 5 sabores. Mas, enfim, é uma planta característica da Ásia. E foi talvez a primeira planta, ou uma das primeiras, a ser pesquisada e a ser rotulada de adaptógeno. Esse conceito de adaptógeno a gente vai voltar a falar dele um pouco mais adiante, ok? Mas a Schizandra sinensis também é uma das plantas mais utilizadas na medicina tradicional chinesa, como tônico do qi defensivo. Saindo um pouco da medicina tradicional chinesa, eu quero convidá-los a conhecer um pouco da medicina tradicional indiana chamada Ayurveda. Ok? Então, o Ayurveda, segundo alguns registros, é inclusive mais antigo do que a própria medicina tradicional chinesa. E ele se baseia também num conceito de energia, um tanto diferente da medicina chinesa, mas nós trabalhamos com as energias chamadas doshas. Como a gente pode classificar ou definir dosha? De uma forma mais simples, a gente pode dizer que o dosha é a bioenergia ou o biotipo do indivíduo. Esses doshas, eles são formados por, basicamente, energias advindas de 5 elementos: o éter, o ar, o fogo, a água e a terra. Essas energias se combinam e formam os 3 doshas: o dosha vata, o dosha pitta e o dosha kapha. Cada um desses tem características físicas ou características que se refletem no físico, no psicológico, no emocional. Todas as pessoas são compostas dessas energias, em graus variados, uns mais equilibrados, outros, por exemplo, com o dosha pitta muito mais elevado que o dosha kapha e vata, mas enfim, né, vocês não precisam se ater a esses detalhes. Apenas para a gente entender que cada uma dessas energias ou biotipos está presente em todos os seres, nos animais, nas plantas, né, em nós, seres humanos, claro. E o biotipo de cada um de nós, né, nos predispõe mais a certas doenças, mas também não quer dizer que não tenhamos outras patologias. Tá? Equilibrar essas energias também é a chave da cura ou, né, da prevenção da maioria das doenças. Os fitoterápicos, eles devem ser utilizados, na visão da medicina Ayurveda, segundo o dosha, tanto do paciente quanto da planta. Lembrem, eu disse, os seres vivos, animais, plantas e seres humanos têm, né, são compostos por essas 5 energias, por esses doshas. Então, os doshas das plantas influenciam diretamente o ser humano. Então, vamos falar um pouquinho dessa herbologia ayurvédica, ou, né, o uso das plantas dentro da terapia ayurvédica. Então, as plantas atuam ou aumentando, ou reduzindo, ou causando um equilíbrio no dosha do paciente. As plantas elas devem ser indicadas para cada paciente segundo o seu biotipo, segundo o seu dosha. Okay? As plantas elas podem equilibrar, podem curar, podem inclusive agravar a patologia de um determinado paciente. O que não deixa de ser exatamente o que acontece quando nós usamos a fitoterapia sob o ponto de vista ocidental. Eu posso melhorar a condição de um paciente, posso curá-lo, ou posso agravar a situação dele. Afinal de contas, plantas também podem ser tóxicas, né? Então, é necessário que eu conheça a propriedade da planta e o seu efeito também sobre o dosha do paciente. Segundo a medicina indiana, o Ayurveda, a imunidade é uma questão de equilibrar o dosha vata.
O dosha vata, essa energia, é a que governa a nossa imunidade. Quando nossa energia, nosso dosha vata está bem equilibrado, nossa imunidade está muito bem organizada, muito bem equilibrada. Se o dosha se desequilibra, se o vata se desequilibra, nossa imunidade também cai ou entra em desequilíbrio. Então, elementos como uma boa qualidade de sono, hidratação constante, alimentação com determinadas especiarias, práticas físicas e práticas espirituais, como yoga, são elementos que equilibram o vata. Então, vejam, desde milênios atrás, os indianos entendiam que uma boa qualidade de sono, uma alimentação adequada, com as devidas especiarias, né, com os devidos temperos, hidratação, práticas de atividades físicas, melhoravam, equilibravam o dosha vata. E isso significa que a imunidade estava reforçada. Hoje nós todos sabemos que má qualidade de sono, hidratação insuficiente e uma alimentação desequilibrada também desequilibram o nosso sistema imunológico. Ou seja, o que sabemos hoje apenas reforça o que povos antigos já tinham muita clareza a respeito. E quais são, né, as especiarias que podem ser utilizadas para melhorar ou para equilibrar o vata e, consequentemente, melhorar a imunidade? O alho, a cúrcuma, cominho, coentro. Infusão com ervas que podem estimular a imunidade. Por exemplo, o gengibre, o manjericão, a pimenta preta, cúrcuma, canela. Se você observar essa relação de especiarias, de temperos que eu estou colocando aqui, você vai observar um detalhe muito importante sobre elas. Todas essas plantas, todas essas espécies vegetais, são hoje definidas também dentro da nossa fitoterapia ocidental como sendo plantas com potencial para aumentar a imunidade do paciente. Ou seja, aquilo que nós vamos descobrindo na ciência moderna e atual, aqui, né, no Ocidente, não desmente aquilo que os orientais, que os asiáticos, sabiam há milênios, apenas reforça. E o que essas plantas todas têm em comum? Basicamente, como é que nós podemos fazer essa adaptação dessa linguagem antiga que eu citei para vocês para a nossa fitoterapia ocidental moderna? Através do conceito do fitocomplexo. Então, vejam, o conjunto de todas as substâncias originadas do metabolismo primário ou secundário, responsáveis em conjunto pelos efeitos biológicos de uma planta medicinal ou dos seus derivados. Isso é o conceito de fitocomplexo. E por que eu trago isso? Porque todas essas plantas que eu citei anteriormente têm determinados fitocomplexos que já foram comprovadamente utilizados, sejam estudos in vitro, estudos in vivo, como moduladores do nosso sistema imunológico. Eu quero trazer aqui para vocês os compostos fenólicos. Os compostos fenólicos estão entre os fitocomplexos ou fitocompostos com maior atividade sobre o nosso sistema imunológico. Vejam, nós fizemos uma viagem no tempo, fomos até a China, até a Índia. Observamos como esses povos e como essas racionalidades médicas tratavam a questão da imunidade através de equilíbrio de determinadas energias, e eu mostrei para vocês algumas espécies vegetais capazes de equilibrar essas energias. Hoje, nós sabemos, através dos estudos mais modernos, que fitocomplexos, especialmente os compostos fenólicos, são responsáveis por esta ativação, esse equilíbrio do nosso sistema imunológico. Eu trago aqui para vocês trechos de um trabalho publicado
por pesquisadores na USP, em São Paulo, né? 2 trechos especificamente nos interessam. Este trabalho, chamado Compostos Fenólicos Presentes nos Alimentos e Proteção Celular, está publicado no Jornal da USP. Vocês podem procurar isso, que é muito fácil encontrar. Esse primeiro trecho. Pelos estudos, tanto in vitro como in vivo, diferentes frutos e especialmente as especiarias, pela presença de compostos fenólicos nas suas composições, podem colaborar com o fortalecimento do organismo na prevenção de diversos tipos de infecções, tanto virais quanto microbianas. Então, esse primeiro ponto que eu destaquei desse artigo fala, né, dos compostos fenólicos presentes em frutos e especiarias. E um segundo trecho do mesmo trabalho diz o seguinte: chás de especiarias ou extratos de canela, alecrim, orégano, erva doce apresentam atividade antioxidante e anti-inflamatória e podem participar no processo de inibição da replicação viral. A utilização dos mesmos associados poderá contribuir com o aumento da resistência no organismo frente à infecção pelo novo coronavírus. Então, esse trabalho sugere, inclusive, que este aumento do nosso sistema imunológico, da nossa capacidade de defesa, utilizando alimentos que são ricos em compostos fenólicos, poderiam ser uma arma para nos defender de várias infecções virais, inclusive do novo coronavírus. Esse é um trabalho publicado, conduzido pelo Dr. Jorge Mancini Filho, que vocês podem encontrar com uma pesquisa rápida no Jornal da USP, 2020, lançado ano passado. Eu vou trazer agora para vocês alguns fitoterápicos com capacidade imunomoduladora. E aí nós temos entre os seus componentes principais os heterosídeos, os flavonoides, as saponinas, ou seja, compostos fenólicos. O alcaçuz é o primeiro deles, o astrágalo, a esquizandra e os ginsengs, o coreano, o siberiano, o indiano. E percebam, essas 4 plantas, essas 4 espécies vegetais, eram e continuam sendo utilizadas na medicina chinesa ao longo de todos esses milênios. Eu citei cada um desses anteriormente, né? Temos também o gengibre, a cúrcuma, o alho, manjericão, pimenta, cominho. Essas plantas eu citei como sendo usadas vastamente pela medicina indiana para equilíbrio do vata, ou seja, para equilibrar também o sistema imunológico. Essas espécies que eu estou mostrando aqui para vocês, todas têm relação com compostos fenólicos. São ricas em compostos fenólicos, principalmente flavonoides. E eu quero citar agora a equinácea, a unha de gato, o sabugueiro, como sendo plantas também muito ricas em flavonoides. E eu começo aqui pela equinácea, para que vocês tomem um pouco de conhecimento sobre o que é essa planta. A equinácea, basicamente existem 2 espécies mais usadas, a equinácea purpúrea e a equinácea angustifolia. Também existe uma terceira espécie, a equinácea pálida, mas a maioria dos registros, dos materiais publicados, estão concentrados nessas 2 espécies, a equinácea purpúrea e a equinácea angustifolia. Tecnicamente ou teoricamente, não há diferença nos compostos e elas costumam ser utilizadas de forma intercambiáveis. A equinácea, vejam isso, como auxiliar na prevenção e alívio dos sintomas decorrentes do resfriado comum. Isso está no formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira, 2ª edição, ou seja, a edição de 2021. Atua como imunomodulador por meio de vários mecanismos,
ativação de fagocitose, estímulo de fibroblastos e aumento da mobilidade nos leucócitos. Memento fitoterápico da Farmacopeia Brasileira 2010. Terapia de apoio para resfriados e infecções crônicas do trato respiratório e trato urinário. Esse é uma das publicações da Comissão E, das monografias da Comissão E alemã, que é considerada uma das mais tradicionais, uma das mais sérias, né, na classificação e no uso de fitoterápicos no mundo. Inclusive, as monografias da Comissão E, né, embasam várias outras monografias e várias outras vários outros formulários terapêuticos pelo mundo. Também nós temos aqui o HMCP, ou HMPC, na verdade, da Agência de Medicamentos Europeia, da EMA. Então, eles dizem que é uma erva tradicional, né, que suporta, que estimula, né, tratamento de resfriados comuns. Portanto, nós temos relatos de documentos alemães, de documentos europeus como um todo, né, da comunidade europeia, e nós temos documentos oficiais aqui no Brasil que também recomendam o uso da Echinacea purpúrea e Echinacea angustifolia, basicamente como prevenção e tratamento das infecções, sejam virais, sejam bacterianas, mas principalmente do trato respiratório. Trago aqui para vocês também um pouco sobre a unha de gato, ou a Uncaria tomentosa. Vejam, no memento fitoterápico da Farmacopeia Brasileira, a Uncaria tomentosa, ou unha de gato, né, relata que demonstra atividades anti-inflamatórias. O extrato produzia um efeito protetor, né, em eritrócitos. Também nós temos relatos da Agência Europeia de Medicamentos, né? O extrato mostrou possíveis efeitos em aliviar os sintomas de artrite reumatoide. Publicação em 2008, né, no Jornal Internacional de Imunofarmacologia. Induziu uma forte imunomodulação. Os níveis de TNF-alfa e interferon-alfa foram significativamente diminuídos e houve uma tendência para a modulação da interleucina 10. Então, nós temos aqui, esse trabalho publicado em 2008, já apontava também essa capacidade dos extratos da unha de gato em modular o nosso sistema imunológico. A revista Fitos, da Fiocruz, seu volume 2, número 1, ela também aponta um trabalho, né, uma revisão sobre a Uncaria tomentosa, e ela diz que é capaz de inibir a proliferação de células tumorais e linfócitos primários sem indução de apoptose ou morte celular. É capaz de inibir a ativação do NF-kappa-beta. Né? Esses resultados confirmam as propriedades imunoestimulantes da planta. Então, nós temos aqui uma segunda espécie, também com capacidade anti-inflamatória e imunomoduladora. E, por último, das 3 plantas que eu estou falando para vocês, eu vou falar sobre os Sambucus nigra, ou Sambucus australis, que é o sabugueiro. As 2 espécies também podem ser intercambiáveis. Não existe uma delas que seja mais potente que outras. Existe apenas o fato de que, aqui no Brasil, nós temos com mais frequente a espécie Sambucus australis. A espécie Sambucus nigra é muito utilizada na América do Norte e na Europa, mas elas são equivalentes em termos de polifenóis, ou de compostos fenólicos. No nosso formulário da Farmacopeia Brasileira, o formulário de fitoterápicos, versão 2021, também aponta como sendo usado para os sintomas de gripes e resfriados. Uma atividade anti-inflamatória comparável à indometacina. Esse foi uma dissertação de mestrado da Marina Scopel,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2005. Também, no mesmo trabalho, a atividade antioxidante para Sambucus australis foi superior, ou seja, o nosso sabugueiro aqui no Brasil é levemente superior em termos de antioxidantes à espécie Sambucus nigra, que é a espécie americana. Também é aprovado para uso pela Comissão E, na Alemanha, e pela Agência Europeia de Medicamentos. Pode ser utilizado como tratamento de sintomas de gripes e resfriados, incluindo as dores, a tosse, congestão nasal, coriza e febre. É um estimulante do sistema imunológico. Encontramos isso nas monografias do American Botanical Council, né? E inibe a hemaglutinação, né? Inibe a replicação viral, aumenta as citocinas anti-inflamatórias, também está no American Botanical Council. Eu agora trago para vocês algumas pesquisas realizadas, né, em várias partes do mundo, pesquisas com plantas de potencial imunomodulador. Trago aqui este trabalho que foi publicado no finalzinho do ano passado, final de 2020, drogas, né, botânicas e suplementos com efetividade no sistema imunológico ou, né, para ativar a resposta imune ao Covid-19. Esse trabalho foi publicado e está, inclusive, com acesso aberto para pesquisa para todas as pessoas, por 13 autores, especialistas em diversas áreas, imunologia, fitoterapia, infectologia, enfim. E eles fizeram um levantamento de diversas plantas. Eu vou trazer algumas conclusões e alguns apontamentos desses trabalhos aqui para vocês. Entre as plantas que eles avaliaram, a equinácea, o Sambucus nigra, o Pelargonium sidoides, a glicirrhiza, cúrcuma e vários adaptógenos, como Andrographis, Eleuterococcus, Panax, Rhodiola rosea, Schizandra quinensis e Witania somnífera. Todas essas plantas foram avaliadas por seu potencial imunoestimulante. Algumas delas, vocês vão lembrar, eu citei aqui como sendo utilizadas há milênios pelas medicinas tradicionais chinesa e indiana. Algumas dessas plantas estão nos formulários fitoterápicos aqui do Brasil, tanto no formulário fitoterápico da Farmacopeia Brasileira, quanto no memento fitoterápico da Farmacopeia Brasileira. Estão previstas também para uso pela Comunidade Europeia, né, regulamentadas pela Agência de Medicamentos Europeia. Estão presentes na Comissão E, nas monografias da Comissão E alemã, e estão presentes também e autorizadas pelo FDA nos Estados Unidos. Então vejam, o que é um adaptógeno, afinal de contas? Existe uma definição clássica, a definição já utilizada há muito tempo. Uma substância farmacológica capaz de induzir no organismo um estado de resistência aumentada não específica que permite contrariar os sinais de estresse e adaptar-se a um esforço excepcional. Isso é a definição de adaptógeno. Em linhas gerais, podemos dizer que o adaptógeno prepara ou melhora a resposta orgânica a uma determinada situação de estresse e a um esforço acima do normal. Um adaptógeno gera respostas não específicas, gera efeitos gerais no organismo, gera ações normalizadoras e ações também polivalentes, ou seja, em vários sistemas orgânicos. Essa tabela, presente no trabalho
que eu estou comentando aqui com vocês, essa tabela nos mostra 6 adaptógenos. O Andrographis, o Panax, a Rhodiola, Schizandra, o Eleuterococcus e a Witania. Todas as plantas, todas as espécies adaptógenas que eu citei há pouco. Ok? E ele traz aqui, numa determinada coluna, na primeira coluna, ao vírus, por exemplo, elementos celulares e elementos e componentes moleculares do nosso sistema imunológico. E veja, o vírus H1N1, ou o vírus da influenza, nesses levantamentos feitos por esses autores, né, o estudo de vários trabalhos publicados, inclusive, o H1N1 pode ser combatido pelo Andrographis, pelo Eleuterococcus, pelo Panax e pela Rhodiola rosa. Todas essas são espécies vegetais que nós utilizamos aqui no Brasil, em diversas formulações, principalmente nas formulações das farmácias magistrais. Vejam, também, a chamada proteína spike, ou a proteína S, que é a proteína de pico utilizada pelo SARS-CoV-2 para se ligar ao receptor celular antes de infectar, antes de penetrar na célula. Essa proteína pode ser inibida pelo extrato dessa planta chamada Andrographis paniculata. Poderia, então, pensar em ser um recurso terapêutico para combater as infecções pelo coronavírus. Naturalmente, isso exige muito mais pesquisa, né? Muito mais aprofundamento. Células natural killer, também presentes, né, entre os componentes celulares do nosso sistema imunológico. Nós vemos aqui o Eleuterococcus, nós vemos também a Rhodiola, vemos o Schizandra sinensis e vemos, né, a Witania somnífera como sendo plantas capazes de estimular estas células. Temos também células B e anticorpos, né, podendo ser estimuladas pelo Andrographis, pelo Eleuterococcus e pela Witania somnífera. E temos o NF-kappa-beta, que nós sabemos da sua influência no processo inflamatório, né, podendo ser inibido aqui pelo Andrographis, pelo Eleuterococcus, pelo Panax, Rhodiola, pela Schizandra e pela Witania. Portanto, esse trabalho, diga-se de passagem, uma das revisões mais completas feitas por um grupo muito amplo de pesquisadores, levantou diversas plantas com a potencialidade de ser utilizada para prevenção e tratamento de infecções por vírus e bactérias, especialmente por vírus causadores de infecções no sistema respiratório. Aqui, nessa tabela, concentram-se aqueles chamados adaptógenos, 6 adaptógenos que foram pesquisados. Este outro trabalho foi feito na Universidade da Guatemala. Também pesquisadores avaliaram, né, as plantas medicinais disponíveis naquele país com atividade contra vírus respiratórios que infectam o ser humano. É importante que se diga que aqui nós estamos trabalhando com espécies vegetais que, inclusive, têm muito mais similaridade com as espécies vegetais encontradas aqui no Brasil. E entre as conclusões desse grupo, né, eles concluem que há diversas espécies, como a cúrcuma, a equinácea, a Psirium guaiava, Allium sativum, Salvia officinalis, né, várias dessas plantas com capacidade de ser utilizadas contra vírus respiratórios. Portanto, a conclusão desse trabalho, também é um trabalho que está disponível para consulta livre, né,
A conclusão desse trabalho é que essas plantas merecem, né, serem muito mais investigadas, porque são recursos potenciais para o nosso combate, né, para o combate às infecções virais, para estimular o nosso sistema imunológico, enfim. E aqui eu trago uma última dessas pesquisas, né, o Astragalus membranáceos, né, usado para promover, né, o aumento da função imune, né, e como um tônico. O extrato aquoso do Astragalus também aumenta significativamente a nossa atividade imunológica quando combinado com vacinações. Esse trabalho é muitíssimo interessante. Ele foi publicado na revista Anti-Aging. Então, são implicações do Astragalus membranáceos para a nossa imunidade. Como eu lhes disse, o Astragalus membranáceos, ou astrágalo, é uma planta utilizada há milênios na medicina tradicional chinesa. Está entre as 50 ervas essenciais ou as 50 ervas fundamentais da medicina tradicional chinesa. E a sua capacidade de aumentar o Qi defensivo, ou Wei Qi, é algo que ganha destaque cada vez mais nas pesquisas pelo mundo. Então, a gente tem descoberto cada vez mais que esta planta tem uma capacidade muito interessante para aumentar, ou melhor, para modular o nosso sistema imunológico. E por que eu falo modular? Porque não se trata apenas de aumentar os componentes do sistema imunológico. Se nós aumentamos os componentes do sistema imunológico de forma desregrada, nós podemos gerar aquilo que se chama de hiperreação. E a hiperreação é uma das coisas que a gente não deseja. Veja aí a questão da tempestade de citocinas, que tem deixado tantos pacientes de COVID em situação crítica. Então, nós queremos modular, ou seja, estimular aquelas citocinas que são anti-inflamatórias e controlar aquelas que são pró-inflamatórias. Fazer a quimiotaxia das células, dos macrófagos, dos linfócitos, quando isso é requerido, ou inibir esse processo quando ele não for necessário. Isso é o processo de imunomodulação. E essas plantas, o Astragalus, os outros adaptógenos que eu citei, têm essa capacidade de fazer essa imunomodulação. E agora eu quero trazer para vocês, por último, a questão de formulações. Combinações de fitoterápicos com potencial imunomodulador e algumas possíveis indicações terapêuticas. Por exemplo, né, nesse momento a gente vai mostrar para vocês duas fórmulas, como elas poderiam ser combinadas entre as espécies vegetais que eu falei aqui para vocês, né, que eu já mostrei aqui. Quais são as dosagens que poderiam ser sugeridas? Que tipo de extrato? Eu sempre opto pela combinação e pelo uso dos extratos secos dessas espécies vegetais. E trago aqui para vocês possíveis indicações terapêuticas. Em que condições, em que situações poderiam ser usadas essas formulações? Vejam, são apenas sugestões. Cada uma dessas plantas, cada um desses extratos tem faixas de uso bastante variado. Cada situação de cada paciente vai ser específica, né? Precisa ser trabalhada de forma muito específica. E por que eu trago em combinação? Também para respeitar aquilo que nós entendemos como sendo as tradições das medicinas antigas, das medicinas tradicional chinesa e ayurveda. Em geral, não se utiliza uma única planta, não se utiliza uma única espécie vegetal. Utilizam-se várias com finalidade de trabalharem em conjunto. Então, aqui também eu trago essas combinações para que elas trabalhem conjuntamente, atuando, por exemplo, sobre a imunidade, atuando sobre o processo inflamatório, atuando para reduzir a toxicidade eventual, para equilibrar a fórmula, enfim. Mas isso é um outro tipo de estudo. Nós estamos falando das interações medicamentosas positivas. Isso fica para um outro curso, para um outro momento.
ok? É importante a gente entender que as formulações da medicina tradicional chinesa e as formulações da medicina indiana trabalham por um princípio de sinergia entre as plantas, o que nós chamamos de interação medicamentosa positiva. Isso é muito comum, inclusive, né, na nossa medicina alopática. Veja, portanto, um paciente que seja portador de hipertensão e que utilize um diurético, um beta-bloqueador e, eventualmente, um inibidor de canais de cálcio. Ele está fazendo uma combinação, né, uma interação medicamentosa positiva para controlar a hipertensão e a frequência cardíaca. Então, essas combinações elas são muito bem utilizadas já na nossa alopatia e e ainda são utilizadas na fitoterapia, principalmente na fitoterapia de origem oriental. Então, vamos dar uma olhada aqui na primeira dica de formulação que eu trago para vocês. Eu trago uma formulação imunoestimulante de uso diário que poderia funcionar como um preventivo das infecções virais. Neste caso, eu trago a raiz de Astragalus, ou Radix astragali, que é o extrato seco do Astragalus membranáceos, na dose de 300 mg. Trago também a raiz do Alcaçuz, ou extrato seco de Alcaçuz, Radix glycyrrhizae, na dose de 200 mg. Trago a erva equinácea, ou a equinácea extrato seco, na dose de 200 mg. Um detalhe é que algumas formulações e alguns extratos secos são feitos com a raiz da equinácea. Portanto, em vez de erva, seria Radix equinácea. Mas isso vai depender do extrato seco que é disponível na farmácia que vai manipular a fórmula. Seja uma, seja outra, não vai fazer a menor diferença para a fórmula. Ok? O Radix ginseng, também o ginseng coreano, extrato seco, na dose de 300 mg. Perceba que nós temos aqui, ao todo, 1.000 mg de extrato seco. Essa é uma formulação que trabalha com o astrágalo como imunoestimulante, a equinácea, né, também como imunoestimulante ou imunomodulador, o ginseng como adaptógeno e o alcaçuz como sendo o equilibrador da fórmula. Também é uma planta que tem atividade imunomoduladora, mas entraria como um equilibrador da fórmula. Isso segundo as tradições chinesa e ayurvédica. Recomendação de uso, uma dose 2 vezes ao dia. Por que uma dose? Porque por se tratar de 1.000 miligramas de extrato seco, talvez não seja possível encapsular em uma única cápsula. Talvez as farmácias precisem fazer isso dividido em 2 cápsulas. Portanto, uma dose seria de 2 cápsulas. O paciente tomaria uma dose 2 vezes ao dia, por um período prolongado, porque, na verdade, estamos falando de uma prevenção de possíveis infecções virais. Uma segunda formulação seria para condições em que existe presente as artralgias, as dores articulares. Por exemplo, nos quadros de dengue e de algumas outras doenças virais que provocam dores pelo corpo. Então, aqui eu trago a sugestão do Cortex Uncaria, ou extrato seco de unha de gato, 200 mg, Fructus Schizandre, ou a Schizandra extrato seco, na dose de 400 mg, Radix glycyrrhizae, ou o extrato seco de alcaçuz, 200 mg, o Radix ginseng, novamente aqui nós trazemos o ginseng, né, o ginseng coreano em extrato seco, também 200 mg. Perceba, também 1.000 mg de extrato seco. Provavelmente seria convertido em 2 cápsulas. Ok? Uncaria tomentosa, ou a unha de gato, como eu já havia explicado anteriormente, é uma planta com atividade imunomoduladora, mas principalmente com ação anti-inflamatória bastante potente, bastante pronunciada. Então, naqueles casos em que nós temos as infecções que causam dores nas articulações, a unha de gato é uma alternativa muito interessante.
A Schizandra sinensis, ou Schizandra quinensis, ou no caso, né, extrato seco de Schizandra, tem sido utilizada também com uma capacidade imunomoduladora muito rica. Vale muito a pena estudar um pouco mais sobre essa planta. Recomendo para todos vocês. Novamente, o alcaçuz, entrando como equilibrador da fórmula, e o ginseng, por sua capacidade adaptógena. Os adaptógenos são sempre muito importantes nesses quadros que costumam debilitar muito o paciente. Nós todos sabemos, né? Quem nunca teve um resfriado, uma gripe, o quanto isso nos deixa debilitados. Alguns pacientes ficam realmente prostrados em função dessas infecções virais. Portanto, trabalhar com uma fórmula que seja reabilitadora ou que aumente a nossa capacidade de reagir diante desses esforços ou dessas agressões, né? E o ginseng, como nós vimos, é um dos adaptógenos de escolha, né? De excelência. Portanto, nós colocamos aqui nessa fórmula também o ginseng. Recomendação, uma vez ao dia, né? Quer dizer, uma dose 2 vezes ao dia, por cerca de 30 dias. Não dar continuidade, porque, na verdade, não é algo de natureza preventiva. Nós estaríamos trabalhando aí pela recuperação de um paciente em função de um quadro que ele tenha estabelecido de dengue ou de uma gripe que tenha deixado dores articulares intensas, dores pelo corpo. Enfim, até 30 dias de uso, né, seria algo razoável, racional para se fazer. Bem, algumas recomendações finais, alguns lembretes, né? Alertas, na verdade. Essas fórmulas não devem ser entendidas como tratamento contra a Covid-19. Né? Não existe um tratamento fitoterápico para a Covid-19 que seja aprovado. E, muito menos, a questão de prevenção. A prevenção entende-se que é feita por vacinas. Né? Nenhuma dessas formulações pode ser considerada também isenta de efeitos adversos. Então, todas podem ter contraindicações também. É importante entender a condição do paciente. Nenhuma delas tem segurança para gestantes e para mulheres amamentando, portanto, elas devem ser evitadas nesse tipo de paciente. E os pacientes transplantados e pacientes que estão em uso de imunossupressores também não devem fazer uso dessas formulações. Por uma questão muito lógica, né? Se nós temos o uso de um imunossupressor num paciente transplantado, nós queremos reduzir a atividade do sistema imunológico e não aumentar. Portanto, se o paciente é transplantado, se ele vem fazendo uso de ciclosporina, tacrolimus ou qualquer outro medicamento imunossupressor, nós não devemos utilizar essas fórmulas para esses pacientes. Ok? Então, essa era a apresentação que eu tinha para vocês. Mostrar um pouco da capacidade das plantas com atividade imunomoduladora. Algumas delas estão sendo pesquisadas muito largamente ao longo das últimas 2, 3 décadas, mas elas já eram conhecidas há milênios, como eu disse para vocês. E nós entendemos que a potencialidade de uso dessas plantas ou desses fitoterápicos é imenso. Então, minha recomendação para todos que estão aqui vendo este curso, procurem se aprofundar, estudem. Existe uma infinidade de publicações sobre essas plantas. Alguns estudos clínicos, inclusive, né? Vale muito a pena serem investigados. E para aqueles que pretendem usar esses fitoterápicos, recomendo que conheçam um pouco mais sobre a questão do uso dessas plantas nessas formulações, conforme eu disse para vocês. Formulações que trabalham com mais de uma planta, com mais de um fitoterápico. Elas têm capacidade sinérgica, capacidade de funcionar como apoio umas para as outras, e inclusive para diminuir a eventual geração de efeitos adversos ou dos efeitos tóxicos de cada uma dessas plantas. Portanto, meu convite para que vocês continuem a estudar
a questão dos fitoterápicos imunomoduladores. Ainda há um universo absurdamente gigante e plantas que a gente ainda conhece muito pouco, mas que podem realmente trazer aí para a gente um arsenal muitíssimo interessante para o tratamento das infecções virais, bacterianas, enfim, para aumentar a nossa resposta imunológica quando necessário. Ok? Então, obrigado para você que me acompanhou até aqui. Vou deixar uma última recomendação, né? Que a fitoterapia precisa realmente ser estudada com muito cuidado, né? Com muito aprofundamento. Essa é, na verdade, a responsabilidade maior nossa, que somos profissionais de saúde. E deixo aqui, né, meu contato, caso vocês queiram me encontrar, mandar algum e-mail, algum recado, pedir alguma opinião, alguma crítica, alguma contribuição aos nossos estudos, serão muito bem-vindas. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. E aqui está, né, Rios Educação, nas redes sociais, né, rioseducação@gmail.com também, jfcorreajunior@gmail.com. Muito grato e que sigamos todos neste caminho de continuar estudando sobre os fitoterápicos. Vale muito a pena.